Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso possa ser com cada um de nós e que através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possamos continuar crescendo em conhecimento, esse conhecimento gracioso que nos faz nos parecer cada vez mais com Ele, com Jesus Cristo, né? O Filho modelo, o Filho exemplo, o perfeito em obediência, né? Amados, hoje, quinta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição. Vamos hoje estudar as perguntas 9 e 10. Mas antes, vamos recapitular rapidamente aqui o que nós vimos ontem, né? Nas perguntas 7 e 8 da quarta-feira, quando o apóstolo Paulo diz bem claro, né, para os crentes lá em Corinto. Ele diz: vocês não sabem que as pessoas, que os sacerdotes que prestam serviço sagrado, né, do próprio templo se alimentam, que prestam serviço no templo, do próprio templo se alimentam, e quem serve no altar, lá no templo, o altar de sacrifício, né? E quem serve do altar, onde era colocado a carne do animal, daquela mesma carne ele comia, né? Do altar tira o seu sustento, alimento, né? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Olha que coisa linda, né? Paulo mostra que desde o Antigo Testamento o Senhor vinha mostrando uma coisa racional, que Deus jamais vai mandar alguém fazer alguma coisa e deixar a pessoa morrer de fome. Já pensou que entre aspas, que patrão seria Deus? Que patrão seria o seu Filho Jesus Cristo, que envia pessoas e as pessoas, ele não providencia a comida e a bebida e a pessoa morre de fome? Já imaginou? Tem algo errado. Teria, né, se houvesse isso. Então, quando o Senhor levou mais de 1 milhão de pessoas para o deserto, ninguém morreu de fome lá, né? Pode ter morrido em decorrência da desobediência, mas de fome não, né? Paulo ainda diz, na pergunta 8, que Paulo diz assim, olha, eu que sirvo a esse Senhor e a vocês, a igreja, sou servo de vocês, não me tenho servido, não tenho lançado mão de nenhuma das coisas que vocês me deram para entregar às outras pessoas, né? E também não estou escrevendo isso para que a partir de agora vocês comecem a me pagar alguma coisa. Eu não estou dizendo que eu tenho direito para que vocês me dêem a partir de agora. Não quero, né? Ele disse por que ele não queria. Porque para ele seria melhor que ele morresse. Para ele seria melhor a morte do que trocar essa glória, ou seja, sofrer por Cristo, viver por Cristo, né? Com as mínimas condições, igual Cristo viveu, para a sua honra e para a sua glória. E na nona pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que explicação é dada sobre a condição de pregar o Evangelho? Paulo diz aqui em 1 Coríntios 9,16, diz assim, ó, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. A obrigação de pregar o Evangelho, né? Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, Paulo está dizendo que ele tinha um direito lógico, legal, baseado nas Escrituras, de estar trabalhando 24 horas para o Evangelho, vivendo 100% para o Evangelho. Paulo poderia lançar mão dos recursos que passava pela mão dele para chegar aos cristãos, para ele poder se alimentar, para ele poder subsistir, ou seja, os recursos básicos para a subsistência ele poderia pegar, para comer, para beber, para vestir. Isso é natural, né? Era óbvio, é lógico, qualquer pessoa de bom senso vai dizer, claro. Ora, já imaginou? Imagine eu e você hoje, nós temos uma igreja. Aí nós temos alguém na nossa igreja que eu estou trabalhando na minha empresa, mas aquela pessoa está lá cuidando da igreja 24 horas para mim. Tudo que eu preciso, eu peço àquela pessoa, ela faz para mim. Ela prepara o estudo para mim, ela coordena o culto, ela visita os irmãos que estão doentes, né? Essa pessoa tira a minha dúvida
teológico, estou entendendo, está ali que tem mais tempo do que eu para fazer isso, tal. Ora por mim, cuide da minha família com conselhos, com orientação, né? Se preocupa e orienta como educar os meus filhos, né? Orienta a questão do casamento da minha esposa. Olha, faz um serviço completo, como Paulo fazia. Já imaginou você ter um funcionário seu para você pegar, você que ganha um salário, por exemplo, de R$ 1.000, eu vou tirar aqui 20, R$ 30 para dar essa pessoa aqui que está fazendo esse grande serviço por mim. Já imaginou? Você pagar uma pessoa dessa com 20, 10, R$ 30, isso é insignificante. Mas também tem 10, 20, 30 de outro. Juntando tudo, vai dar um salário para essa pessoa de R$ 2.000, o dobro do seu. Né? Um exemplo. Não é que eu estou dizendo aqui que Paulo queria um salário. Paulo nem quer isso, eu estou dizendo um exemplo. Mas isso não seria lógico? Por quê? Vamos colocar o seguinte. Se o apóstolo Paulo fosse um funcionário com toda a sua qualificação, trabalhar numa empresa, qual o salário dele? Seria 2.000 ou seria 20 mil reais? Um homem com essa sabedoria. Quanto ganhou José para tirar o Egito da fome e salvar todo mundo? Quanto é que José merecia ganhar para salvar todo mundo da fome? Um homem usado por Deus. Falando matematicamente, financeiramente, um salário. Qual o salário do homem mais rico do mundo? Esse era o que José poderia receber. Não é mesmo? Então, não se está falando disso, de volume de dinheiro. Paulo está falando de direito, de bom senso. Qualquer pessoa de bom senso, né, faria isso. Não é mesmo? Quanto que nós pagaríamos um mordomo expert em organização financeira da minha família, organização da minha cozinha, dos gastos, para eu reduzir custo e ter mais? Quanto custaria um funcionário 24 horas? Já imaginou? Então, meus amados irmãos, quando nós, homens e mulheres espirituais, paramos para analisar, Paulo está dizendo, pensem o quanto isso deveria ser caro, mas não é. Por quê? Paulo vai dizer assim, ele deixa bem claro, eu tenho direito de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e o que eu estou dizendo tudo é o mínimo, eu não estou cobrando um salário abusivo, não. Mas eu tenho direito do mínimo. Qual é o mínimo que eu estou falando? Comer e beber. Até um mendigo debaixo de uma ponte tem esse direito, sem fazer nada. Tem o direito, que é um ser humano, tem que comer, tem que beber, tem que viver. Agora, Paulo não tinha. Por isso que ele fala assim, olha, eu não vou lançar mão disso nunca, jamais. Por quê? Porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Eita, eu sou o melhor. Eu vivo, né? Eu vou me gloriar porque só assim o meu salário é receber glória e honra pelo que eu... Você é um grande pregador, Paulo. Eu não quero receber isso também não, porque eu não tenho do que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho, diz ele. Que obrigação Paulo está dizendo aqui? Já que ele tinha direitos, mas ele lança a mão disso porque ele entende que agora nem direito ele tem mais, ele tem agora obrigação. Por quê? Porque esse homem entendeu o que Deus fez por ele. Esse homem entendeu que ele não merecia salvação, que ele não merecia receber esses dons, que ele não merecia receber essa luz e esse poder que ele tinha do Espírito nele. E ele entendeu que ele não merecia nada disso, e ele recebeu tudo isso de graça. Se ele recebe da graça de Deus, por que é que ele vai cobrar? Por que é que ele não vai fazer isso de graça também? Então, quando ele diz, ai de mim, ele está dizendo, que homem que recebeu uma riqueza dessa que eu recebi, um pagamento adiantado, antes de eu trabalhar, recebi um pagamento adiantado, e agora eu não vou anunciar o evangelho? Eu sou louco, né? De rejeitar essa riqueza. O Senhor chegou e colocou na minha casa um baú cheio de ouro, cheio de tesouros, que é esse evangelho da libertação. O evangelho da liberdade, o evangelho da nova aliança, o evangelho do amor, o evangelho que revelou tudo para mim. Eu vou rejeitar isso? Ai de mim se eu rejeitar isso aí. É o que Paulo está dizendo. Continuando, amados, vamos agora para a próxima pergunta, a 10ª, que diz assim. O que Paulo alega merecer por ser voluntário
Olha só, merecer e voluntário parece até aqui uma contradição, né? O que é voluntário, né? O que Paulo alega merecer por ser ele um pregador, um missionário voluntário, um apóstolo voluntário, né? Qual é essa recompensa que ele vai dizer aqui? E se fosse por obrigação, como seria? 1 Coríntios 9, 17, 18, Paulo diz assim: se eu anunciar por minha própria vontade, anunciar o evangelho, né, por sua própria vontade, mereço uma recompensa. Mas, se a escolha não é minha, e eu fui encarregado, a escolha de Cristo, né? E Cristo encarregou de anunciar o evangelho, então, qual é a minha recompensa? Esta é a minha recompensa. Quando anuncio o evangelho, posso fazê-lo de graça. Desse modo, não faço uso daquilo a que tenho direito, de ser pago pelo meu trabalho e anunciar as boas novas. O trabalho de anunciar as boas novas. Então veja, meus amados, a clareza que Paulo disse, nós até comentamos no texto anterior, né, que já estava muito claro que Paulo ia dizer isso. Olha, por que ele diz, ai de mim se eu anunciar o evangelho? Porque ele recebeu uma graça tão grande que isso era reflexo natural, não precisava nem ter o verso seguinte, já entendia, né, o pensamento do homem, está muito claro, né? Que Paulo ia dizer, meu amigo, se eu recebi de graça, né, como disse Cristo, né, de graça recebei, de graça dai. Isso é muito lógico, isso é princípio, né? Então Paulo vai dizer, é bem claro aqui, olha, eu poderia anunciar o evangelho por mim mesmo, né? E eu receberia a minha recompensa. Ou seja, quando ele diz aqui anunciar o evangelho por sua própria vontade, por sua conta, risco, por sua própria compreensão, é o que tem muitos fazendo hoje aí. Tem pego a palavra de Deus, tem interpretado segundo o seu bel prazer, tem criado uma igreja com o seu nome, com a sua cara, com a sua logomarca, e tem pregado o seu evangelho segundo a sua vontade. Né? Ele já recebeu a recompensa dele. Qual é a recompensa dele? Ser um pastor famoso, renomado, arrecadar milhares ou milhões de reais, né, em oferta, em dízimo e tal, né? Já recebeu a recompensa dele. É desta vida só. A eterna é outra conversa. Quem vai decidir a situação dele é Deus e Cristo, não sou eu nem você. Né? Então, Paulo está dizendo, eu poderia, e recebeu uma recompensa, ou seja, um salário temporário para viver somente essa vida. É o que Paulo começa dizendo. Aí Paulo disse, entretanto, porém, todavia, ele mostra aqui um mas é diferente. Eu jamais poderia fazer isso, é o que ele está dizendo aqui. Ó. Mas se a escolha não foi minha, eu não estou pregando o evangelho segundo a minha própria vontade, segundo a minha própria cabeça, a minha própria ideia, foi um tal de Jesus Cristo, meu mestre, meu Senhor, o Filho de Deus, aquele que manda em minha vida, que me chamou, perguntou se eu queria ir, eu digo, vou na hora. Me chamou, me enviou, eu digo, aceita essa missão. E aí eu tenho que fazer agora a vontade dele, porque eu aceitei esse mandato. E é ele o meu patrão, é ele o meu Senhor, não é você, Jair de Corinto. Eu sirvo a vocês porque sirvo a ele. Olha que coisa linda, né? Isso tudo está implícito aqui na fala de Paulo. Né? E ele diz assim, eu fui encarregado. Por que ele foi encarregado? Por Cristo, pregar o evangelho. Aí ele pergunta, e qual é a minha recompensa? É o dinheiro de vocês? Foi vocês que me enviaram para pregar o evangelho? Aí ele explica, eu vou dizer agora para vocês qual é a minha recompensa. A minha recompensa, né, é que toda vez que eu anuncio o evangelho, ou quando estou anunciando o evangelho, ou a minha vida inteira em que eu anuncio o evangelho, eu posso fazer de graça. Ou seja, o de graça aqui, ele está dizendo, eu posso pregar o evangelho sem precisar do dinheiro, porque se eu for ser um funcionário de vocês, vocês podem mandar em mim. E aí eu não estou sendo servo de Cristo, estou servo de vocês. Não é o que acontece hoje nas igrejas, nas grandes igrejas, né?
Um pastor presidente, que o CNPJ está no nome dele, ele é o dono da igreja, ele manda contratar um pastor e bota naquela igreja dele e diz assim, tudo que você arrecadar aqui, tantos por cento é seu. Não é? No dia em que aquele pastor discordar dele ou fizer alguma coisa que lhe desagrada, o que é que ele faz? Ele demite. Não é Cristo que demite aquele pastor, embora eles digam, ó, foi ungido, deixou de ser ungido, Cristo tirou a unção dele. Não foi Cristo que tirou, foi o dono da igreja, foi o pastor que fez isso. Porque aquele pastor fez algo que ele não concorda. Porque o senhor daquele pastor daquela igreja não é Jesus Cristo, mas o pastor presidente, que se arroga ungido e o próprio Cristo. Olha, que é diferente de Paulo. Paulo aqui é diferente. Por isso que Paulo diz, eu não recebo salário de homens. Porque a partir do momento em que eu recebo o salário de um homem, que comanda o dinheiro, qual é o problema? É que eu vou ser servo dele. Eu tenho que prestar contas a ele, eu tenho que fazer relatório para ele, eu tenho que me submeter a ele por causa do dinheiro, eu vou me depender desse dinheiro para manter a mim e a minha família, e eu jamais podia trocar a graça de Deus por isso. Olha o que Paulo está dizendo aqui, como é sério. Isso é seríssimo. E se eu fosse falar isso que eu estou falando para vocês aqui agora, num auditório com milhares de pastores, talvez eu fosse apedrejado. Não é? Com certeza, porque é o que Paulo está dizendo aqui. Quantos pastores ricos e milionários hoje do país que recebem 400 mil apenas para fazer 2 palestras no final de semana no encontro de casais, numa igreja dessas grandes, poderosas, que é cheia de gente rica, né? Cheio de gente que todo final de semana leva 4, 5, 10, 15 mil de oferta para colocar lá, num pregador lá, num coach que está pregando motivação, e ali a pessoa vai lá e, né, faz 2 adivinhações que está acontecendo na vida dela, ela vai lá e paga com dinheiro, como se revelação se comprasse, como Deus se vendesse por dinheiro. E eles estão lá nas igrejas, levando isso. As igrejas hoje estão lotadas disso. Todo final de semana tem esses tristes espetáculos. Pessoas vendendo bênção, né? Pastor cobrando 400, 500 mil para fazer isso, cantoras e cantores vendendo shows por 200, eu sou um levita, cantor, aí faço um contrato ali de um show para cantar 2 horas, 100 mil, 80 mil, 400 mil, 600 mil, daqui a pouco vai ter cantor aí cobrando 1 milhão aí por um final de semana, né? Um show como esses cantores aí. Agora, é o que Paulo está dizendo, e esses cantores que estão aí, esses pregadores, pastores famosos que estão pregando aí por este dinheiro, eles citam o apóstolo Paulo. Cita Paulo como se fosse um exemplo deles, né? Mas olha só, que contradição. Será que eles leram isso aqui que Paulo está dizendo aqui? Que anuncia o evangelho de graça? Que Paulo não pegava nem um pouquinho das ofertas que passavam nas suas mãos para chegar à mão dos necessitados? Será que eles fazem isso? Né? Isso é uma reflexão para todos nós. Isso é um apelo espiritual de um testemunho de um apóstolo que está imitando Jesus Cristo, porque Cristo viveu uma vida completamente limitada em relação a recursos. Por isso que Paulo diz claramente, concluindo, disse assim, olha, desse modo eu não faço daquilo a que tenho direito, eu não lanço mão disso, eu tenho direito, mas não lanço mão, de ser pago pelo meu trabalho, o trabalho de anunciar o evangelho. Paulo dizendo, eu não quero receber pagamento de homens por isso. Coisa linda, não é? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos revele cada vez mais essas verdades, para que nunca deixemos que a fala, a teoria dos homens sobreponha essa verdade eterna que vem da palavra de Deus, que traz fé ao coração do homem. Nos momentos de crise, ele confia num Deus que dá de comer a esse homem que não trabalhava, não trabalhava circularmente para ganhar um salário certo toda semana, toda quinzena, todo mês. Vivia a 100% dependente de Deus e nunca morreu de fome. Que nós nos inspiremos nesse exemplo de Paulo, porque no momento difícil confiemos como ele confia em Deus, aquele que diz que nunca viu um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão.